e se perguntaram, mas isto é arte? Pois, é uma pergunta que tem perseguido artistas e pensadores durante séculos. Hoje vamos olhar para este mistério de uma forma um bocadinho diferente. Em vez de perguntar o que é arte, vamos explorar a ideia de um filósofo que propôs uma pergunta que talvez seja bem mais útil. Quando há arte? Para começar, pensem nesta situação contada pela escritora Mary McCarthy, uma jovem estudante muito entusiasmada porque o professor ia ajudá-la a pôr símbolos na sua história. É uma pequena anedota que, na verdade, capta na perfeição uma ideia muito comum sobre o que é arte. A ideia é esta, que os símbolos são uma espécie de extra, algo que se adiciona à arte, quase como um acessório ou uma camada de significado que se põe por cima. Quer se veja isto como algo bom ou como uma distração, a verdade é que os símbolos são vistos como algo externo à obra em si. Mas, será que isto está mesmo certo? Ok, vamos lá aprofundar isto. O nosso percurso vai começar por questionar a pergunta de partida. Depois vamos explorar um dilema filosófico, aprender uma lição curiosa com umas amostras e, a partir daí, propor uma nova questão. E, por fim, vamos ver como é que se podem identificar os sinais de que a arte está, de facto, a acontecer. Vamos começar por aqui. E se a razão pela qual a pergunta o que é a arte nos leva sempre a um beco sem saída for porque é simplesmente a pergunta errada? Pensem bem nisto. Quando tentamos encontrar arte sem símbolos, para onde é que olhamos normalmente? Para a arte abstrata, certo? O problema é que qualquer obra que representa alguma coisa, seja uma paisagem, um retrato, o que for, já está a usar um símbolo. Afinal de contas, representar é uma forma de referir, de estar no lugar de outra coisa. O que significa que, na prática, quase toda a arte é simbólica. E agora vamos analisar uma perspectiva muito influente e até um bocado radical. A do purista ou formalista, que defende que a verdadeira arte deve estar completamente isolada de qualquer significado que venha de fora. Isto é, no fundo, o manifesto purista. A ideia central é que o valor de uma obra de arte está apenas nas suas qualidades internas, nas cores, nas formas, na composição. Tudo aquilo que a obra representa ou a que se refere é visto como irrelevante, ou pior, como uma distração da sua verdadeira essência artística. Agora, o que é fascinante é o dilema que esta visão nos cria, porque, por um lado, se a aceitarmos, parece que temos de fazer uma espécie de lobotomia a obras-primas, ignorando todo o seu riquíssimo conteúdo. Por outro, se a rejeitarmos, parece que estamos a admitir que o que realmente importa na arte são coisas que lhe são externas. Parece que não há uma saída satisfatória. Para resolver este dilema, vamos sair um pouco da filosofia abstrata e voltar ao mundo real com uma história muito simples, que tem a chave para este problema. Esta é a Senhora Trícias. Ela vai a uma loja de tecidos, escolhe uma pequena amostra de que gosta muito e faz uma encomenda grande. E dá uma instrução muito clara. Tem de ser exatamente igual à amostra. E aqui está o resultado. A loja levou a instrução à letra e cortou o tecido todo em centenas de pequenos retalhos, idênticos à amostra em tamanho e forma. Claro que não era isto que ela queria. O tamanho e a forma da amostra não eram as propriedades que interessavam. Mas a história não acaba aqui. Meses mais tarde, a Senhora Trícias vai a uma pastelaria e encomenda biscoitos para uma festa, baseando-se num biscoito de amostra que provou e adorou. E desta vez, recebe um único biscoito gigante. A pastelaria, que já tinha ouvido falar do que aconteceu na loja de tecidos, evitou o erro anterior, mas cometeu um novo. Neste caso, o tamanho e a forma do biscoito de amostra eram de facto propriedades importantes a copiar. Então, o ponto crucial é este. Uma amostra não representa todas as suas propriedades. Ela funciona como um símbolo para algumas das suas qualidades, como a cor e a textura no tecido, mas não para outras. A este modo de referência tão particular, o filósofo Nelson Goodman chama exemplificação, ou seja, o objeto serve de exemplo de certas propriedades que ele próprio possui. E é isto que resolve o dilema do purista. Mesmo a pintura abstrata mais pura, que não representa nem expressa nada, também é simbólica. Porquê? Porque ela exemplifica as suas próprias propriedades. Ela chama a nossa atenção para as suas cores, as suas formas, a sua textura. A exemplificação é um modo de referência, tal como a representação. Agora que percebemos que toda a arte é, de uma forma ou de outra, simbólica, podemos finalmente mudar a nossa pergunta inicial. Em vez de andarmos a tentar criar uma lista de objetos que são permanentemente arte, a questão muito mais produtiva é esta. Quando é que um objeto funciona como arte? Reparem bem, a arte não é uma identidade, é uma função. E este exemplo da pedra ilustra o conceito de uma forma brilhante. Uma pedra no meio do caminho é só uma pedra, um obstáculo. Mas essa mesma pedra, se for colocada no museu, transforma-se. De repente, somos convidados a olhar para ela não como um objeto prático, mas como algo que exemplifica a sua forma, a sua cor, a sua textura. O objeto não mudou, mas a sua função e a nossa forma de olhar para ele mudou completamente. A conclusão é realmente poderosa. Um objeto torna-se uma obra de arte quando, e apenas enquanto, funciona de uma maneira específica, como um símbolo estético. E o contrário também é verdade. Uma pintura de Rembrandt, a ser usada para tapar uma janela partida, deixa nesse preciso momento de funcionar como arte. Ok, mas então, como é que sabemos que um objeto está a funcionar esteticamente? O que distingue esta função de outras, como a de uma simples amostra de tecido? Bem, Goodman propõe 5 sintomas do estético. Mas atenção, isto não é uma receita, são mais como pistas. Temos a densidade sintática, onde até as mais pequenas diferenças na obra contam, a densidade semântica, onde o que é representado também é infinitamente detalhado, a saturação, que significa que muitos aspectos da obra importam, a exemplificação, que já conhecemos, e finalmente a referência múltipla, onde a obra aponta para várias coisas ao mesmo tempo.
O efeito de todos estes sintomas juntos é crucial. Eles tornam o símbolo opaco. Ao contrário de um sinal de trânsito que lemos e esquecemos, ou seja, olharmos através dele, uma obra de arte exige que a nossa atenção se fixe nela. Temos de olhar constantemente para o próprio símbolo para conseguir apreciar toda a sua riqueza e complexidade. E assim a grande conclusão é esta. A arte não é uma propriedade fixa e permanente de certos objetos. É um evento. É algo que um objeto faz quando olhamos para ele de uma certa maneira. É um papel que um objeto desempenha em vez de uma identidade para sempre. Isto deixa-nos com uma última pergunta. Se a arte é uma função, então, olhem à vossa volta. Que objeto comum, que se calhar ignoram todos os dias, poderia, no contexto certo, começar a funcionar como arte? A resposta pode mudar a forma como vemos o mundo e talvez nos ajude a encontrar arte nos lugares mais inesperados de todos.